dia, né? A gente hoje tem o nosso último dia de seminários, né, desse semestre. Temos o prazer de receber o professor Marcelo Trombica para falar de Mindfulness para policiais e militares. Depois temos o professor Alex Terzi para falar de Mindfulness na educação. O Marcelo é doutor, né, em psiquiatria, psiquiatra, e fez um trabalho brilhante aí de pesquisa, né, conjunto aos policiais, em parceria com Mente Aberta, e também tem grande experiência, né, com essa população. Marcelo, muito obrigado, fica à vontade. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Espero que estejam todos bem, descansados no final de semana. E vai ser uma alegria poder compartilhar um pouquinho desse projeto e da experiência da aplicação de Mindfulness com policiais. Então, eu gostaria de iniciar essa nossa conversa mostrando para vocês um trecho de uma reportagem que foi feita pelo Fantástico em 2019 sobre a saúde mental dos policiais. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Então, vamos lá. No Brasil, pelo menos 43 policiais militares são afastados todos os dias por transtornos psiquiátricos. Um dado preocupante, ainda mais numa profissão que tem como missão proteger o cidadão. A gente está aqui recebendo a repórter Ana Carolina Raimundi, que passou os últimos 2 meses aí investigando esse assunto, né, Carol? Exatamente, Poliana. Eu, a produtora Gabriela Rocha e o editor Tiago Guimarães, a gente fez um levantamento para tentar entender como é que anda a saúde mental dos policiais militares no Brasil. E a gente focou nos policiais que vivem diariamente sob pressão intensa. E o que chamou mais atenção? Olha, Tadeu, é uma caixa preta que é difícil de abrir, porque coletar os dados, estado por estado, exige uma paciência enorme. Imagina. E é o seguinte, a gente percebeu que ainda existe muito preconceito dentro das corporações e não existe uma rede de apoio ampla para acolher esse policial que tem ansiedade, síndrome do pânico, depressão. E é isso que você vai ver nessa reportagem especial. Vai te pegar, a cidade do Pitbull, guerra sem trégua. O policial, um nível de estresse muito alto, ele está muito reativo às coisas. Me sentia mal, bastante depressão, vontade de fazer um monte de besteira. Polícia, vamos para o Estava me transformando em um monstro, coisa que eu não era. O seu emocional entra em colapso. Você teve uma depressão. Um túnel escuro, onde você não sabe o que te espera na outra ponta. Você não vê saída. Foi justamente na entrada de um túnel que esse outro policial viu a vida parar. Me deu aquela agonia, aquela sensação de falta de ar. Eu cheguei a sair do carro para sair correndo. Aí eu falei, pô, vou correr para onde? No mesmo dia, foi pro hospital. Me ajuda, eu vou morrer. Coisa de desespero. Luciano, qual foi o seu diagnóstico? Síndrome do pânico e crise de ansiedade. Você já teve depressão? Sim, eu tive depressão, daí evoluiu para bipolaridade para esquizofrenia. Alerta permanente, estresse, situações de risco, confronto, medo. E se isso tudo acumulado por anos, vira uma doença. E se isso tudo é a sua profissão? Como um policial é visto e tratado pela corporação quando tem algum tipo de sofrimento psíquico? Fizemos um levantamento com todas as polícias militares do Brasil para saber como anda a saúde mental dos nossos policiais. E o resultado é preocupante. Foram mais de 16 mil afastamentos por problemas psiquiátricos nas PMs do Brasil no ano passado. Uma média de 43 policiais afastados por dia. E isso apenas nos 15 estados que informaram esses dados ao Fantástico. Por mais que todo esse treinamento queira trabalhar com eles essa perspectiva da invencibilidade, invulnerabilidade, não é nada disso, né? Eles morrem, eles se ferem, eles sofrem, mas será que está tendo espaço para eles poderem falar sobre isso? Todos os estados fazem alguma avaliação psicológica no ingresso do policial militar às corporações. Mas depois da entrada, o cenário é outro. Apenas 2 estados, Minas Gerais e Rio Grande do Sul,
promovem exames periódicos em toda a tropa. Atualmente, a gente não tem efetivo suficiente para atender, para avaliar toda a tropa anualmente. Então, foi feito um recorte que é... Muito bem. Deu para ouvir, pessoal? Funcionou o som direitinho? Tá, joia. Obrigado pelo feedback. Essa reportagem é uma reportagem longa, ela tem 16 minutos. A minha intenção era mostrar o início dela. Depois eu posso enviar para o professor Marcelo para a reportagem completa. Quem quiser assistir, depois eles vão poder encaminhar para vocês. Então, contextualizando um pouquinho de como surgiu esse projeto e talvez um pouquinho da minha história também. Eu trabalhava como psiquiatra aqui da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Como eles mostram ali o déficit, né, de pessoas, de recursos humanos, eu era o único psiquiatra. Na época, tinha 5.000 policiais no estado. A gente tinha na divisão de saúde, na equipe de saúde mental, 8 psicólogos e 2 assistentes sociais. Então, vocês imaginam, né, a situação. E eu me sentia muito impotente nesse período. Eu comecei a perceber o sofrimento dessas pessoas. E aí a minha situação ali, eu podia eventualmente medicar eles para encaminhar para psicoterapia, não somente os casos muito graves, porque não tinha possibilidade de encaminhamento para mais pessoas. Pessoas com armas, vocês imaginam, quando era detectado um risco de suicídio ou de homicídio, e aí tem que afastar e tirar a arma do policial. Então, é um sofrimento muito grande e uma situação bastante complexa. E eu comecei a perceber que o que eu estava fazendo ali era apagando fogo, né? Tem um incêndio sendo... Eu saía às 8h30 da noite do Palácio da Polícia, e eu via, às vezes, os policiais que eu tinha atendido ou outros, o estacionamento, assim, do prédio era do lado do bar, e tava, né, um monte de gente ali tentando lidar com o estresse, talvez de maneiras não adaptativas. E eu comecei a pensar que a gente tinha que fazer algo diferente, né, para prevenir e não só apagar o fogo. E nesse período eu estava terminando a formação no Mente Aberta, como instrutor de Mindfulness, e comecei a aplicar, então, o protocolo do MBHP com alguns grupos. E tem um retorno bastante interessante das pessoas, e aí eu resolvi ir para a literatura e ler o que tinha de ciência, de estudos publicados sobre a aplicação de Mindfulness para policiais. Isso que eu estava fazendo, de fato, tinha evidência que melhoraria, ou era a minha percepção que estava melhorando? Qual era a evidência, qual era a ciência por trás disso, né? E eu fui ler, na verdade, tinha só um estudo bem pequeno, com 43 policiais, se não me engano, em Oregon, nos Estados Unidos, demonstrando que, de fato, os programas de Mindfulness poderiam ser eficazes para promover a saúde mental dos policiais. E aí eu conversei com o Marcelo, acho que isso foi lá para 2015, né, Marcelo? E por coincidência, o Marcelo estava começando também uma parceria com policiais, com a polícia aí do estado de São Paulo, e isso acabou virando um projeto. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá, Mindfulness, aceitação radical, né? Então, pessoal, como eu estava comentando, então a gente fez esse projeto que contou com diversas instituições acadêmicas e policiais, né, da URGS, da Unifesp e instituições policiais de Porto Alegre e São Paulo. Aqui está a professora Neuza, que foi a minha orientadora do doutorado na URGS, e o professor Marcelo Demaros, meu orientador da não está passando, Marcelo. Não está passando. A gente só está vendo a primeira tela. Pena. Agora passou. Está na terceira slide. Agora passou? Gente. Ótimo. Então, essa foto que eu tinha mostrado antes, das instituições. E aqui vocês devem estar vendo uma tabela, né?
Perfeito. Ficou grande agora? Não ficou, é que você tem no Zoom, você tem que compartilhar depois que você coloca no modo apresentação. Pelo menos no meu é assim que funciona. Você tem que colocar primeiro no modo apresentação, depois compartilhar a apresentação. São como se fossem duas telas, essa tela aí e a outra tela da apresentação. Mas dá para ver, se você quiser aumentar... Se você também quiser aumentar essa tela, dá para ver bem, sim. Boa. Vamos ver aqui. Acho que aumentou, né? Aumentou, é isso. Também dá para ir você mexendo aí e tirar aqueles slides pequenos do lado, aí fica melhor. Pronto. Ah, maravilha. Ótimo. Obrigado, Marcelo. Então, pessoal, estamos aqui com uma tabela das profissões mais estressantes do mundo, né? Então, você está vendo aqui militares, a mais estressante, depois bombeiros, pilotos de avião e policiais. Então, militares e policiais entre as 4 mais... Porto Alegre estava como a 10ª mais violenta e São Paulo como a 13ª. Eu olhei uns minutinhos antes da gente começar a nossa conversa aqui e eu vi que melhorou um pouquinho, mas não muito. Porto Alegre está em 19ª e São Paulo 24ª. Dentro das 10 cidades mais perigosas do mundo, 4 no Brasil, o Rio de Janeiro está em 7º lugar, depois tem Fortaleza, Recife e Salvador, como 8, 9 e 10. Então, nossos policiais aqui também têm E aqui vocês estão vendo diversos estressores, que a gente pode dizer, estressores ocupacionais, que a gente divide em organizacionais e operacionais, que os policiais estão expostos, né? Então, estressores organizacionais seriam estressores da própria instituição, por exemplo, um ambiente muito rígido, quase militar, muito burocrático. Muitas vezes, isso eu pude presenciar, né? Muitas vezes eles não têm os equipamentos adequados de proteção, eles fazem muito plantão, eles têm um controle sobre a carga horária de trabalho. Algo que aconteceu, por exemplo, em um período que eu trabalhava lá, é que o Estado do Rio Grande do Sul estava com problemas financeiros e todos os funcionários públicos do Estado começaram a receber os seus salários atrasados. Vocês imaginam alguém que está arriscando a vida no seu dia a dia e não está, a desvalorização que sente, né? Não está recebendo pagamento. E os estressores operacionais, que a gente pode imaginar, né? De alguém que dirige em alta velocidade, que está vendo morte, a morte de companheiros, a morte de pessoas, sofrimento humano diariamente. Então, tudo isso leva, a gente tem diversos estudos mostrando a prevalência de transtornos mentais, psiquiátricos em policiais, e ela é muito maior que a população em geral, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, burnout, alcoolismo, transtorno de estresse pós-traumático e suicídio, que talvez seja o mais grave que a gente tem em psiquiatria. Tem um dado do Ministério da Saúde, mostrando que no ano de 2020, a gente teve 36 suicídios para cada 100 mil policiais, a proporção, enquanto que na população geral brasileira é 6 para cada 100 mil. Então, a gente tem 6 vezes mais suicídios entre policiais que a população geral. E tem dados, tanto aqui do Brasil quanto dos Estados Unidos, que a gente perde mais policiais morrem de suicídio do que efetivamente em operações. Então, a gente tem essa epidemia, né, de transtornos psiquiátricos em policiais. E aqui foi a primeira revisão da literatura que eu fiz lá em 2015, tentando pesquisar o que a gente tinha de estudos de intervenções baseadas em mindfulness para promover a saúde mental dos policiais ou de militares. E tinha só aquele estudo que eu falei para vocês, do Michael Crisper, lá de Oregon, e 5 estudos pequenos aqui também com o Exército, né, com militares americanos. Aqui eu tentei fazer uma tabela um pouquinho mais organizada, mostrando alguns estudos por intervenção, design e número de participantes. Então, esse é um estudo lá de 2019, da Universidade de Wisconsin, mostrando um protocolo de 8 semanas de mindfulness, com 30 participantes
mostrando que esse protocolo reduziu o estresse, a ansiedade e o burnout dos policiais, mas não mostrou diferenças em sintomas depressivos. Talvez aqui pelo número pequeno também de participantes e uma amostra que não tem um poder, né, para aparecer essas diferenças. Esse é um estudo bem grande, um N bem grande para mostrar as diferenças entre as amostras. Aqui já foi o primeiro ensaio clínico, né? Ele foi mais ou menos paralelo ao nosso, foi publicado em 2019 e eles alocaram então 267 policiais para receber o mindfulness ou psicoeducação. E é interessante que eles variaram variáveis neurobiológicas, como a melhora na variabilidade da frequência cardíaca, que é um marcador de saúde. Também a melhora, os policiais que receberam mindfulness tiveram mais autocuidado e menos sobrecarga psicológica. E aqui, aquele grupo que utiliza esse protocolo do MBRT, que seria Mindfulness Based Resilience Training, que é o MBSR, que é um protocolo padrão de mindfulness, mais estudado, mais conhecido, adaptado especificamente para policiais, para estressores policiais, mostrando, esse é aquele mesmo estudo com 43 policiais, com braço único, mostrando, né, alguns indícios que poderia ser útil. E aqui, o primeiro ensaio um pouquinho maior que eles fizeram aí já randomizado, mostrando de fato que melhorava o estresse organizacional, o burnout, mas ainda sem diferenças em sintomas de depressão, porém aqui lembrando só com 61 participantes. Então aqui eu tentei, nessa tabela aqui, resumir em termos de cores, né, e desfechos. Então eu tentei colocar aqui em verde os estudos com resultados positivos e vermelho os estudos com resultados negativos. Então, você está vendo que para estresse, a gente tem a maioria dos estudos com resultados positivos, assim como burnout, ansiedade e TEPT, né? Para sintomas depressivos, a gente tem resultados mais mistos, né? E para a qualidade de vida, aqui que a gente busca na medicina preventiva, né? Na psiquiatria positiva, fechos de saúde, não de doença, muitos com resultados positivos. Vocês devem estar se perguntando por que esse aqui está pintado metade de verde e metade de vermelho, né? Isso aqui é porque os resultados foram positivos logo após a intervenção, mas negativos no follow-up, no seguimento desses policiais. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para passar os slides aqui? Tá legal sim, Marcelo. Pode continuar. Beleza, obrigado. Só. Então, a justificativa do nosso estudo, no ponto de vista, 3 pontos principais que a gente já conversou aqui: epidemia de problemas mentais em policiais, essa necessidade de a gente ter estratégias de prevenção primária, secundária e terciária, não ficar só apagando o fogo, né, ou tratando depois que a doença já está instalada, que a gente sabe que a chance de recuperação é muito menor, e a literatura bastante incipiente ainda em relação a esses profissionais. Então, o que a gente fez no Police Study? Esses foram os objetivos: avaliar a eficácia do protocolo MBHP para reduzir depressão e ansiedade, para promover a qualidade de vida e também a gente estudou os efeitos na religiosidade comparados com uma lista de espera. A gente resolveu também avaliar a viabilidade do programa de mindfulness em policiais brasileiros e se os efeitos seriam sustentados depois de 6 meses. E também a gente estudou algumas variáveis de mecanismos de ação em relação a mediadores e moderadores para melhora na qualidade de vida. Então, aqui estão os resultados. A gente publicou no Frontiers in Psychiatry em 2021, com o título de Mindfulness Training Improves Quality of Life and Reduces Depression and Anxiety Symptoms Among Police Officers. Results from the Police Study, a Multicenter Randomized Control Trial. Então, treinamento de mindfulness melhora a qualidade de vida e reduz a ansiedade e depressão em policiais. Resultados do estudo Police, um estudo multicêntrico, randomizado e controlado. Como é que a gente pensou esse estudo, pessoal? Como é que foram os métodos? A gente desenvolveu, então, um estudo multicêntrico em São Paulo e em Porto Alegre, com 2 braços, ou seja, um grupo recebeu o programa de mindfulness, outro grupo
ficou numa lista de espera. A gente avaliou esses policiais em 3 momentos: antes da intervenção, no baseline, após a intervenção e num follow-up de 6 meses. A gente calculou que a gente precisaria de 64 policiais em cada grupo para demonstrar um tamanho de efeito moderado de 0,5. E onde é que aconteceu o estudo? No Palácio da Polícia, aqui em Porto Alegre, e no campus Santo Amaro da Unifesp, em São Paulo. Aqui está o fluxograma. – 194 policiais demonstraram interesse em participar do estudo. 24 policiais foram excluídos, e vou mostrar para vocês quais foram os critérios de exclusão e inclusão. E 170, então, entraram efetivamente no estudo. 88 foram alocados para o grupo Mindfulness e 82 para o grupo Lista de Espera. E 75% dos policiais preencheram a avaliação pós-intervenção e mais de 70% também preencheu os cadernos de pesquisa 6 meses depois. E algo que eu sempre gosto de citar, e que era muito importante para a gente, inclusive do ponto de vista ético, é que depois que a gente queria que todos os policiais pudessem receber a intervenção. Então, depois de 6 meses, aqueles policiais que foram alocados aqui para o grupo Lista de Espera, eles também receberam o MBHB, o Protocolo de Mindfulness. Critérios de inclusão do Police Study, então, policiais, participação voluntária entre 21 e 65 anos e que poderiam participar de todas as sessões, lembrando que as sessões aconteceram durante o período de trabalho. E a gente aplicou o Mini International Neuropsychiatry Interview, uma avaliação padronizada. E a gente excluiu aqueles policiais que tivessem um episódio de depressão maior no momento em que eles foram avaliados, que tivessem em episódio maníaco ou hipomaníaco, qualquer síndrome psicótica, que tivessem um transtorno por uso de substâncias nos últimos 12 meses, com exceção de tabaco, que tivessem risco moderado alto de suicídio ou que já tivessem participado de algum programa de mindfulness. Aqui mostrando para vocês um pouquinho das escalas que a gente utilizou no estudo e dos desfechos. Então, para medir qualidade de vida, a gente usou a Recall-Breath, que é uma escala da Organização Mundial de Saúde de qualidade de vida, a RADS para medir ansiedade e depressão, a Durel para medir religiosidade, e aqui alguns outros desfechos de mecanismos de ação. E aqui os 3 tempos que a gente comentou, né? Eles foram avaliados antes de começar a intervenção, no T0, T1 depois de 8 semanas e no T2 depois de 6 meses. Aqui vocês estão vendo o protocolo MBHP, um protocolo que foi desenvolvido pelo professor Marcelo De Marzo na Unifesp, que é uma adaptação do MBSR para o contexto da população latina, tem sido bastante utilizado no Brasil e na Espanha. Eu vi que esses são encontros abertos, né? Nem todo mundo participa de todos os encontros, então quem quiser mais informações do MBHP, vocês podem ir no site do Mente Aberta, inclusive quem tiver interesse em fazer formação profissional, tem tudo explicadinho ali, eu olhei agora de manhã cedo no site, está bem legal. E esse protocolo, como é que ele funciona? Eles são 8 encontros, cada sessão dura 2 horas, tem um aspecto didático, né, que a gente chama de pedagógico, e um aspecto de práticas, as meditações mindfulness, né, e também a pessoa, eu costumo dizer que os programas de mindfulness são treinamento cerebral, né, então as pessoas treinam o seu cérebro entre cada encontro, entre cada semana em casa, no trabalho. E aqui vocês estão vendo as 4 práticas tradicionais de meditação mindfulness, os principais protocolos, né? O escaneamento corporal, mindfulness da respiração, caminhada meditativa, mindfulness dos movimentos. Esse protocolo, ele tem um enfoque bem importante no mindfulness informal, em trazer mindfulness para o dia a dia. Então, vocês estão vendo aqui atenção para as atividades da rotina, alimentação com mindfulness, caminhada com atenção plena no dia a dia, espaço de respiração em momentos de estresse, conversas com mindfulness. Na semana 5, a gente fala de aceitação radical, a gente fala de clarificação de valores, a gente fala de sentido de vida. E a partir da semana 7, isso é um ponto que eu sempre enfatizo também, esse protocolo ele tem práticas de compaixão e autocompaixão. Você vai entender por que isso é importante quando a gente olhar um pouquinho dos resultados desse estudo.
Então, entrando agora nos resultados, o que a gente observa quando a gente examina a amostra de policiais que foram estudados? A média de idade foi 42 anos. Praticamente 3/4 eram policiais mulheres, mais de 90% com nível superior. Metade trabalhavam nas instituições policiais de uma forma interna e metade na rua ou em operações externas, e em torno de 70% tinham parceiro fixo. Essa tabela é a principal tabela de resultados do estudo. Vocês estão vendo aqui as escalas, com as suas subescalas embaixo, e aqui os tempos, né? Então, aqui na pós-intervenção e aqui no follow-up de 6 meses. Então, quando a gente examina aqui a Rocol-Bref, que é a escala de qualidade de vida, a gente vê que ela tem 4 dimensões e 2 facetas. Então, qualidade de vida física, qualidade de vida psicológica, qualidade de vida de relações sociais, do ambiente e as facetas de qualidade de vida geral e saúde geral. E aqui vocês estão vendo em amarelo a diferença entre os grupos e o tamanho de efeito. Então, a gente observa que tanto na pós-intervenção quanto no follow-up de 6 meses, os policiais alocados para o grupo de Mindfulness, recuperação com lista de espera, tiveram, estatisticamente, de forma significativa, mais qualidade de vida em todas as dimensões e facetas, com tamanho de efeito moderado a grande. E aqui a mesma coisa para ansiedade e depressão em verde, as diferenças significativas de tamanho de efeito bem interessante, né, de moderado a grande. Em relação à religiosidade, não houveram diferenças entre os grupos, com exceção aqui em azul, vocês estão vendo, da religiosidade não organizacional. O que é isso? São práticas religiosas não feitas em grupo, feitas de forma individual. Aqueles policiais que participaram do grupo de Mindfulness aumentaram, em comparação com quem não participou, apenas na pós-intervenção. Depois de 6 meses foi igual entre os grupos. Autocompaixão, pessoal. Autocompaixão se mostrou como a variável mediadora desse estudo. Para todas as dimensões de qualidade de vida aqui que vocês estão vendo, psicológica, física, relações sociais, ambientais, saúde geral e qualidade de vida. Então, foi através do aumento da autocompaixão que os policiais melhoraram a sua qualidade de vida. Em relação à moderação, o que a gente encontrou? Os aumentos em Mindfulness e na espiritualidade moderaram o aumento da saúde, o aspecto de saúde geral de qualidade de vida. Eu acho que vale a pena a gente, 2 minutinhos aqui, falar um pouquinho de autocompaixão, como é que a gente mediu isso. A gente utilizou a escala Self-Compassion Scale, a escala da Kristin Neff. É uma escala que tem 6 subescalas, 3 positivas e 3 negativas. No total são 26 itens. E eu queria, para vocês compreenderem um pouquinho melhor o que a gente está falando de autocompaixão, por que isso é tão importante no policial, a gente observar um pouquinho dessas 3 subescalas aqui, que seriam os aspectos do oposto da autocompaixão, né? Que é a sobreidentificação, que é o oposto de mindfulness, isolamento, que é o oposto da humanidade compartilhada, e autocriticismo, que é o oposto da autogentileza. Então, por exemplo, vocês podem ouvir isso e talvez fazer uma breve avaliação de como está a autocompaixão de cada um de vocês, aproveitando aqui o momento, né? Então, eu costumo me desaprovar e fazer julgamentos sobre os meus erros e inadequações. Quando eu passo por tempos difíceis, eu tendo a ser muito exigente, duro comigo mesmo. Eu sou intolerante, pouco paciente em relação a aspectos da minha personalidade que eu não gosto. Então, essas 3 perguntas, elas estariam dentro da subescala de autocriticismo, por exemplo. Vamos olhar algumas perguntas em relação ao isolamento. Quando eu penso acerca das minhas inadequações e defeitos, eu sinto-me separado e desligado do resto do mundo. Ou quando eu falho alguma coisa importante para mim, eu tento me sentir sozinha no meu fracasso. Em relação à subescala de sobreidentificação, seria o oposto de mindfulness, quando eu me sinto mal, eu tento me fixar e ficar obcecado com tudo aquilo que está errado. Ou quando uma coisa dolorosa acontece, eu tendo a exagerar a sua importância. Tudo bem até aqui, pessoal?
Beleza. Então, em relação à viabilidade do estudo, o que a gente observou? Os policiais, das 8 sessões, eles compareceram uma média de 6,4, e mais de 80% dos policiais compareceram no mínimo 4 sessões e quase 70% a 6 sessões ou mais. Como a gente já conversou antes, a gente teve um bom índice, né, de preenchimento dos questionários, mais de 70% tanto na pós-intervenção quanto no follow-up. Chegando no final da nossa conversa, alguns pontos que acho que vale a pena enfatizar em relação aos resultados do estudo. Então, o Police Study ele foi o primeiro ensaio clínico randomizado a nível internacional a demonstrar que, de fato, uma intervenção baseada em mindfulness aumenta a qualidade de vida e reduz a depressão e a ansiedade de policiais, tanto logo depois da intervenção quanto após 6 meses. E foi o primeiro estudo, então, a sugerir que o programa de mindfulness pode aumentar a rigorosidade não organizacional desses policiais após a intervenção. Acho que vale a pena lembrar a importância da autocompaixão, de uma cultura policial que é hierárquica, que é rígida, onde a prevalência de traumas é muito grande, uma cultura recheada de autocriticismo, de sentimentos, eu escutando nos consultórios, né, de sentimentos de culpa, de vergonha, de raiva. Então, uma ferramenta fundamental para eles, além da ferramenta de mindfulness, ferramenta de autocompaixão para regulação emocional, para gerenciamento de estresse. A gente demonstrou que o programa de mindfulness é viável na população brasileira, policiais brasileiros. Limitações do Police Study: 3/4 da nossa amostra foram mulheres, e a gente usou como lista de espera, como grupo controle, uma lista de espera. Forças do Police Study, no meu ponto de vista, o design dele, um ensaio clínico randomizado, que é considerado padrão ouro, dentro da medicina baseada em evidências. A gente seguiu esses policiais durante 6 meses para avaliar e mostrar que os benefícios eles são persistentes. A gente teve um tamanho de amostra bem interessante para conseguir demonstrar estatisticamente essas diferenças. E o nosso foco, como eu sempre gosto de enfatizar, não em tratar a doença, mas em promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas, dos policiais. Aqui algumas fotos para ilustrar um pouquinho dos programas. Aqui em Porto Alegre, aqui a Sônia, quando foi a instrutora dos grupos de policiais em São Paulo. Esse aqui é o Derek Chauvin. Talvez alguns de vocês reconheçam essa imagem. Vocês estão vendo aqui o distintivo dele? Minneapolis Police. Então, um policial de Minneapolis, que lá em 2020 assassinou o George Floyd. E não tem como a gente ver aquele vídeo ou observar essa cena e não pensar, será que o Derek Chauvin estava passando por algum transtorno mental? Será que ele estava regulado, tinha ferramentas de regulação emocional para lidar com estresse numa abordagem policial? Será que se ele tivesse ferramentas de mindfulness, outras ferramentas de gerenciamento de estresse, de regulação emocional, talvez a gente não poderia ter tido um desfecho diferente? Fora esse desfecho trágico, né, para o George Floyd, para a família do George Floyd, para o próprio Derek Chauvin, que pegou 20 e poucos anos de prisão, para a família dele. E a gente tem estudos demonstrando que as pessoas sob níveis altos de estresse, elas tomam decisões muito piores, elas têm dificuldade de tomar decisões. E estudos em policiais mostrando que os policiais mais estressados são aqueles que abusam mais da força e que atiram mais e que usam mais a violência.
Aqui tem 2 estudos interessantes para a gente refletir também em relação aos nossos vieses cognitivos implícitos. Todos nós temos crenças e vieses que são implícitos, que a gente não escolhe e que afetam o nosso comportamento e as nossas ações baseadas em estereótipos de grupo. E aqui são 2 estudos pequenininhos, mas que valem a pena, que eu acho que vale a pena citar, que fala, esse primeiro, que a meditação mindfulness pode reduzir os nossos vieses implícitos em relação à idade e raça. E esse estudo aqui, deixa eu baixar aqui, mostrando que a meditação de bondade amorosa pode reduzir o nosso viés racial. Esses são 2 estudos recentes que foram publicados depois da nossa publicação, que eu queria compartilhar com vocês. Esse é um estudo bem grande de integração de mindfulness online, que tem crescido muito a partir da pandemia, né? Um estudo feito pelo College of Policing, pelo Departamento de Polícia do Reino Unido, com 5 forças policiais na Inglaterra e no país de Gales, mostrando que o programa de mindfulness online é capaz de melhorar a qualidade de vida e melhorar a performance de policiais. E esse é um trabalho também muito bem feito, daquele mesmo grupo, que é aquele grupo da Universidade de Wisconsin, que começou aqueles estudos pequenos, com 30 pessoas, e que eu estava esperando sair o resultado. Saiu um primeiro estudo grande deles e randomizado, com achados muito parecidos com os nossos, mostrando que o programa de mindfulness do MBRT, ele também reduz o estresse, a ansiedade, a depressão de policiais comparado a um grupo controle. E é legal que eles fizeram uma medida também de uma variável biológica de estresse, que é o cortisol salivar, também demonstrando que o programa de mindfulness reduz, né, o cortisol salivar. Essa é uma imagem que eu sempre gosto de trazer nas apresentações. Então, sem mindfulness, estímulo e reação. Com mindfulness, estímulo, mindfulness e resposta. A gente pode pensar a importância disso para um policial, né? Isso aqui pode ser a diferença entre a vida e a morte. Os americanos chamam isso aqui de skillful response, né? Em português seria algo como uma resposta habilidosa, uma resposta sábia, uma resposta baseada nos nossos valores. Tem uma frase que eu sempre gosto de citar também do Viktor Frankl, que diz assim: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o poder de escolher qual é a nossa resposta. E na nossa resposta encontra-se o nosso crescimento e a nossa liberdade. Aqui à direita, alguma repercussão que teve na mídia do projeto. Então, aqui no Estadão, policiais civis e militares começam a adotar o mindfulness como motivo de diminuir o estresse com o trabalho. Foi uma entrevista que a Sônia deu para uma revista: com mindfulness, os policiais passam a agir e não reagir. Equilíbrio e saúde, meditação mindfulness ajuda de policiais a dependentes químicos. Às vezes os números das pesquisas são um pouco frios, né? Então, algo bem legal da pesquisa qualitativa é coletar um pouco do feedback, né? Das histórias de vida que estão por trás desses números. E eu gostaria, antes da gente iniciar, de compartilhar com vocês esse relato. A gente tinha nos cadernos de pesquisa uma opção para os policiais escreverem livremente um pouquinho da percepção que eles estavam tendo com o programa. E a R, essa policial de 47 anos, ela teve diagnóstico de câncer durante o programa. Aí ela escreveu o seguinte: quando eu recebi o diagnóstico de câncer, pensei que o mindfulness tinha chegado tarde para mim. Mas hoje sei que chegou na hora certa, pois aprendi muitas coisas. Aprendi que adoro caminhar pisando em folhas secas e ouvir seus estalidos. Que amo os sons dos sabiás. Ver as crianças indo e voltando das escolas. E como existem flores e folhagens diferentes nos jardins.
O Mindfulness tem me ajudado muito. Estimulo meus colegas policiais a praticarem, porque mesmo que alguns achem que estão perdendo tempo, estão, na verdade, ganhando qualidade de vida. Muito bem, pessoal. Então, esse aqui é meu último slide. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a tantas pessoas que participaram desse projeto. Com qualquer projeto significativo, ele só é possível através da colaboração de muitas pessoas, através dessa intenção de tanta gente que colaborou, a grande maioria de forma absolutamente voluntária, pessoas dessas universidades, da URGS e da Unifesp, do Mente Aberta, do Hospital de Clínicas, instituições que tornaram isso possível, né, que acho que é sempre importante a gente citar, né, como a CAPES, através de verba de fomento de pesquisa, o Fundo de Incentivo à Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Mente Aberta. Então, né, deixo aqui minha gratidão a cada uma dessas pessoas, inclusive pessoas das instituições, né, que abriram as portas da gente, as portas das instituições para a gente, delegados, delegadas, pessoas que fizeram aí, muitas vezes, o impossível impossível por acreditarem nesse projeto. E acho que é importante a gente agradecer também. E agradeço mais uma vez ao professor Marcelo Demaras pela oportunidade de contar um pouquinho do estudo dos policiais e agradeço a atenção de cada um de vocês. Peço desculpa pelas inabilidades técnicas aqui, mas vou treinar autocompaixão comigo mesmo. Espero aprender para uma próxima. Muito obrigado, Marcelo. Já vi algumas vezes a apresentação e sempre me emociono, né? Muito legal o projeto, né? Obrigado pela parceria. E, né, um estudo que, além de impactar, né, a vida dessas pessoas, desses policiais, também impacta a literatura científica internacional. Então, parabéns. Parabéns também, né, a toda a equipe. E lembrar, mais uma vez, da Soninha, né, que foi instrutora dos grupos aqui em São Paulo. Queria abrir, então, a gente tem 2 minutos para as perguntas para o Marcelo, se houver uma ou duas perguntas, quiserem fazer no chat ou abrirem o microfone. Temos 2 pessoas com a mão levantada, a Leila e a Bianca, fiquem à vontade. Olá, bom dia, doutor Marcelo, os 2 doutores. Grata pela oportunidade de estar assistindo, eu não faço parte da disciplina, né, mas me interesso muito pelo Mindfulness. A minha questão é sobre a questão da pesquisa. Quando vocês convidaram, né, esses policiais, houve alguma resistência, teve algum benefício que eles pudessem, ou foi, como que foi esse processo da metodologia de trazê-los, né? Porque acredito que deva ter algum tipo de resistência, né? Porque é algo novo, enfim, eu só queria escutar um pouco sobre isso. Obrigada. Tá sem o som, Marcelo. Perdão. Acho que agora vai, né? Vai. Obrigado, Leila, pela pergunta. Ótima pergunta. Sim. Teve bastante resistência pelo próprio preconceito, né, com mindfulness, com a meditação, e eu acho que isso é um pouco do trabalho do Mente Aberta e do nosso trabalho aqui, de quem está aqui, né, assistindo esses encontros, né, é poder desmistificar o mindfulness, trazer eu acho que a ciência ela é fantástica, porque quem examina a literatura, né, é difícil não querer praticar mindfulness, fazer um curso de mindfulness, porque as evidências são muito fortes. Eu acho que esse é o papel, né, dos profissionais da saúde, das pessoas que estudam, podem transmitir esse conhecimento para a população, né? Então, a gente adotou algumas estratégias para diminuir essas resistências, né, que são naturais. Uma delas foram palestras, né? Então, a gente tinha palestras falando sobre mindfulness, palestras abertas, e nessas palestras, então, era falado, né, sobre a neurociência do mindfulness, como ele funciona, os mecanismos de ação, que não tem nenhum aspecto religioso. Então, isso eu acho que ajudou
a gente diminuir algumas dessas resistências. Eu acho que a própria parceria com as divisões de saúde, com algumas pessoas-chave que nos ajudaram a divulgar, foi muito importante. Um outro ponto é o próprio... Como já tinha oferecido grupos antes, as próprias pessoas que se beneficiaram, elas foram falando para as outras. Então, o poder de disseminação, né? Porque uma coisa é o policial ouvir do psiquiatra, né? Ou da psicóloga. Outra coisa é ele ouvir de um próprio colega que participou e que foi útil. Então, eu acho que isso foi um ponto importante. Mas, sim, a resistência acontece, continua acontecendo, especialmente numa população como a instituição, né, de policiais, em que às vezes tem esse ambiente mais rígido. Mas acho que está mudando bastante, né? Tem mudado bastante. E o conhecimento, né, e a ciência estão aí para isso. Mas só para citar um caso, por exemplo, para ilustrar, eu lembro que tinha um delegado que vinha de longe, inclusive, não morava em Porto Alegre, e ele deu um relato assim, muito impactante, assim, que aquilo tinha salvado a vida dele, né, que tinha transformado, que talvez ele tivesse morto se ele não tivesse ido no grupo, e que ele achava que meditação era coisa de marquinha, eles vão falar assim, de bicho, de viado, assim, né, uma coisa, termos bem pejorativos, assim, e como mudou, né, a vida dele, e que ele queria que ele tinha acho que 30 pessoas da unidade dele, que ele era responsável, que quando tivesse de novo ele queria que todos participassem, né, então eu acho que isso tem um efeito muito importante, assim, das próprias pessoas participarem, esse efeito do grupo, né, e isso vai se disseminando assim. Espero ter, Leila, respondido um pouco da tua pergunta. Obrigado, Marcelo. Tem também, né, você citou e reforçando, né, o apoio institucional que houve, isso também é importante, né, além de todas essas ações, né, que o Marcelo contou, então houve o apoio da gestão, né, da coordenação, tanto em São Paulo como em Porto Alegre, isso é fundamental também. Vamos fechar aqui com a Bianca. Oi, Bianca. Professores, muito obrigada, os dois Marcelos, fantásticos. Como eu comentei no início, é muito legal quando a gente vê alguém tomando iniciativa de tratar de um grupo que é extremamente vulnerável, mas infelizmente a maioria das pessoas não olha. Eu tentei fazer um tipo de trabalho assim em 2010, com a Polícia Militar aqui na Zona Leste, e a resistência era do pessoal de cima. Então, o que eu gostaria de saber hoje, né, 13 anos depois, como é que você vê, professor, a dificuldade de implementar, tá? Então, eu não estou dizendo nem da participação, porque quando é um estudo, você vai lá, negocia, entra, faz o estudo, e aí a questão é o pessoal estar presente. Agora, em relação a você entrar nesses locais, como que está isso hoje? Sim. Desculpa, como é que é teu nome? Bianca. Bianca. Obrigado pela pergunta, Bianca. Fico muito contente assim, dessas perguntas em relação à implementação, porque são desafios, né, que a gente passa, e acho que o Marcelo pode complementar, né, com dicas em relação à implementação de mindfulness na vida real, né, fora do ambiente, às vezes, de estudo, e é muito desafiador, né? Eu espero que talvez essa experiência possa motivar vocês dentro das instituições, outros ambientes, que vocês tenham a intenção de levar o mindfulness. Eu destacaria aqui como ponto-chave a sensibilização das lideranças, né? Então, o que aconteceu, por exemplo, aqui em Porto Alegre? Eu fiz um grupo em que eu convidei, dentro da divisão de saúde, todas as psicólogas, e elas também, eu pedi que elas convidassem pessoas-chave, que elas acreditassem que pudessem ajudar a disseminar dentro da instituição. Para esse grupo, não era o grupo da pesquisa, isso foi antes da pesquisa começar, né? Então, elas entendendo o que é mindfulness, né, o processo, elas começaram a ter muita força para conseguir sensibilizar essas pessoas para transmitir, né, do ponto de vista top-down, né? Mas a gente sabe que do ponto de vista não é só top-down. Eu tive uma experiência nos Estados Unidos
do Cambridge Health Alliance, que eles também implementaram mindfulness para os funcionários, né? E a estratégia que eles fizeram lá foi, ao mesmo tempo, top-down e bottom-up, no sentido de que não só das lideranças, né, e oferecer para os pacientes os sistemas de mas também que os próprios funcionários do Cambridge Alliance tivessem treinamento, né, desde da secretária, né, que recebe o paciente lá no sistema de saúde, desde a pessoa lá da faxina da limpeza pudesse receber o programa de mindfulness. Com isso, né, essa maneira não só de cima para baixo, mas também de baixo para cima, pode facilitar muito, né, a desmistificação e a progressão e implementação cada vez maior do mindfulness em instituições e sistemas, né. Talvez o Marcelo possa falar um pouquinho também da experiência dele em relação a isso. Obrigado, Marcelo. Eu acho que é exatamente isso, né? É um mecanismo dinâmico, né? A gente faz a comparação aí com o top-down, bottom-up, né? Mas com certeza, se não houver a sensibilização, né, e o apoio da gestão, fica muito mais difícil. Então, para que haja sustentabilidade, as duas coisas têm que ocorrer, né? Para a implantação, né, o apoio da gestão, e depois essa dinâmica, né, entre você treinar todos, né, todos apoiarem. E também a gente fala dos champions, né, que o Marcelo citou também, pessoas que estão dentro da organização, que possam apoiar, né, que acreditem na causa. E às vezes também se treina, né, pessoas do local, né, para que se tornem instrutores de mindfulness. Isso tem acontecido na polícia, né, a gente já recebeu, né, alguns policiais para fazerem o treinamento, e outros ambientes que a gente está também caminhando para a implementação, como no TRT lá de Salvador, está a Sara aqui, né? Então é importante que a gente tenha aí um apoio da gestão, um apoio das pessoas, né, dos colaboradores, e, se possível, né, esses champions e os instrutores locais para que haja sustentabilidade. Pessoal, muito obrigado pelas perguntas. Infelizmente, né, nosso tempo está acabando, a gente tem outra aula agora, a professora Alex, que já está aqui. Queria agradecer, Marcelo, mais uma vez sua participação, né, brilhante aula, e até a próxima, né? Contaremos com você nos nossos outros seminários. Com certeza. Um abraço, pessoal. Boa semana para todos. Obrigado, Marcelo.